Você já deve ter ouvido falar sobre Hecate, essa deusa tríplice maravilhosa que todos falam e é muito conhecida por estar ligada às bruxas, por estar ligada diretamente às coisas ocultas que rondam a bruxaria. Então, se você quer saber mais sobre essa deusa, vem com a bruxa que eu vou te contar. Para quem não me conhece, eu sou Evimeria Dom, bruxa, satanista, taróloga e uma eterna buscadora dos conhecimentos das artes ocultas. E hoje nós vamos falar sobre Hecate, essa deusa tão conhecida dentro da bruxaria. Hecate, ela é conhecida tanto como deusa tríplice como deusa da lua, deusa do submundo, e vamos falar sobre outros títulos também. Apesar dela ter ficado popularmente conhecida em toda a Grécia, ela veio de um estado grego na Anatólia, a atual Turquia. Seu nome foi ficando conhecido e foi se espalhando, né, pela parte micênica da Grécia. A parte mitológica sobre Hecate é bem escassa. Até chegarmos no entendimento que a gente tem hoje, houve a junção de citações e com o tempo foi se modificando no decorrer da história, né? Até a gente ter um entendimento que a gente tem hoje. As representações mais antigas mostram Hecate com apenas uma face e não como tríplice, e somente mais tarde é que ela começa a expressar sua natureza múltipla. O monumento mais antigo conhecido é uma pequena terracota, né? Um material constituído de argila cozida no forno sem ser vitrificado, encontrada lá em Atenas, com uma dedicação a Hecate no estilo de escrita lá do século 6 a.C. A deusa aparece sentada em um trono com uma grinalda em torno de sua cabeça, mas sem qualquer atributo. As suas oferendas eram colocadas nas encruzilhadas, né? Sendo assim reconhecida como a deusa dos caminhos, das entradas, da luz, da lua, do fogo, dos fantasmas, da feitiçaria, da necromancia, né? Conhecimento das ervas, das plantas. E lá por meado do século 6 a.C., ela começa a ter essa representatividade. Hecate é o arquétipo mais incompreendido da mitologia grega. Ela é uma deusa tríplice, lunar, vinculada ao aspecto sombrio, ao inconsciente feminino. E por ser uma deusa lunar, podemos ter a sua presença sentida em 3 fases da lua, tá? A lua não possui luz própria. A luz que se projeta na lua é a luz solar. Logo, a lua cheia é a lua vista pela luz do sol e a lua negra é, portanto, a verdadeira face da lua, que é quando ela não aparece, porque ela não está sendo iluminada. Beleza? Quando falamos do lado sombrio, estamos falando sobre as nossas sombras, os nossos medos, os nossos instintos, os instintos mais primitivos. A gente está falando sobre os nossos defeitos, sobre as coisas que muitas vezes a gente não sabe que existe e que a gente de fato precisa encarar. Essas são as nossas sombras, são aquelas coisas que ficam lá no cantinho, que a gente não quer mexer, que a gente não quer ter acesso, mas que são necessárias se a gente quer trilhar o caminho do mago, se a gente quer se conhecer, se a gente quer conhecer de fato as coisas que envolvem a espiritualidade ou a magia, porque como eu já cansei de explicar, magia não tem nada a ver com espiritualidade, mas tem tudo a ver. Podem caminhar juntos ou separados. Então, na lua nova, que é aquele momento em que a gente vai ter a verdadeira face da lua, que é quando ela não está aparecendo, a gente vai ter a verdadeira face de Hecate, que é a escuridão,
o lado sombrio, que é o momento em que a gente vai poder trabalhar as nossas sombras, em que a gente vai ter essa maior vantagem, né, para trabalhar as sombras, porque a energia tá vibrando nesse aspecto. Na lua crescente, a gente vai ter o aspecto da Virgem, né, do renascimento, do início. Ali a gente vai ter os arquétipos de Ártemis e de Diana. Na lua cheia, a gente vai ter ali Selene ou Deméter, que são os arquétipos da fertilidade, da mãe, da criação. E na lua minguante, a gente tem Hécate, a rainha do Tártaro, representada ali por Perséfone, representada ali por Perséfone, arquétipo da anciã, da sabedoria, da maestria. Ou podemos ter ainda a representatividade de Hécate através dos reinos, por exemplo. Reino do céu, da terra, do submundo, né? Que nos céus a gente tem a representação de Selene, na terra a representação de Ártemis e no submundo a representação de Perséfone. E temos ainda o mito dos cães, né? Dizem que quando os cães latem, começam a latir muito, isso geralmente acontece à noite, significa que Hécate está se aproximando, que Hécate está se fazendo ali presente naquele local. Então, não fiquem irritados com os cãezinhos quando eles começam a latir à noite. É a presença da grande deusa Hécate. Bem curioso todos esses fatos a respeito de Hécate, vocês não acham? E ainda tenho mais coisas para contar, mas eu vou dividir esse vídeo em duas partes para poder facilitar e não ficar tão longo essa nossa conversa, tá bom? Então eu te aguardo lá no próximo vídeo. E antes que eu me esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou trazer, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui, te espero lá no próximo vídeo. Vem com a bruxa!